A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, e dando continuidade aos nossos devocionais diários, a nossa leitura, a nossa meditação, onde estamos ainda no livro de Atos dos Apóstolos, chegando hoje ao capítulo de número 11, onde meditaremos dos versículos 1 a 18. Peço aos irmãos que estejam com a sua Bíblia, o texto é um pouco longo e vale sim fazer as consultas depois para a nossa edificação em conjunto. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor: E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: Entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles. Então, Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de tudo o que havia ocorrido. Eu estava em oração na cidade de Jope e, num súbito êxtase, tive uma visão. Algo parecido como um grande lençol descia, baixado do céu, preso pelas quatro pontas, até chegar perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida, ouvi uma voz que me ordenava: Levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que eu imediatamente repliquei: De modo algum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez: Não consideres impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes seguidas. E tudo tornou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto de sua casa, e lhe ordenara: Envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro, e ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Assim, eu comecei a pregar, o Espírito num instante sobreveio a eles, na mesma maneira, como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito: João, de fato, batizou em água, no entanto, vós sereis batizados com Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: Sendo assim, Deus concedeu até mesmo os gentios o arrependimento para a vida. Com base nesse texto, nós vamos meditar no tema: a igreja não pode rejeitar o testemunho de quem não rejeitou a palavra. Irmãos, está pensando que vida de cristão é fácil? Acha que é só se converter, se convencer, vivermos dando glória a Deus e aleluia e está tudo bem, vamos para o céu? Lembre-se que o que recebemos foi de graça, mas que teve um alto preço, preço impagável, mas que pode ser, sim, recompensado e pagável apenas com a aplicação do que recebemos pela fé, a aplicação da graça. Olha isso no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Pedro, depois de viver as maravilhas que nós vimos no capítulo 10, onde ele visita a casa de Cornélio e é protagonista de uma conversão esplendorosa, movida e promovida pelo céu,
depois ele recebeu uma visão que veio para ele como uma orientação de como ele deveria proceder, porque senão ele ia proceder do jeito dele, né? Diante do plano do céu na terra. Agora tem que explicar aos homens por que fez essa obra, para que fez essa obra. E também, obviamente, no final, para quem fez essa obra. Pedro, ele foi ao encontro promovido por Deus, e neste encontro ele frequentou casa e teve comunhão e até comeu com as pessoas que não eram do mesmo convívio religioso. Esses são os gentios, éramos nós, que por causa de uma marca eram julgados e rejeitados por adorarem a Deus pela sua fé e não somente pelas regras e pelo regimento imposto da religião. Vale lembrar que ele não explica aos novos convertidos, né? Esses não têm dúvida do que receberam. Ele tem que se explicar para os que se converteram, mas ainda se mantêm como os velhos, aqueles que ainda são regidos pela lei separatista de uma religião exclusivista. Estes, até hoje, não entenderam a marca de um cristão, que é viver através da fé, pela graça, e pregando a palavra e o seu testemunho para levar o evangelho, para que todas as línguas, povos, nações, tribos, não importa onde, nem como, sejam conhecidos pelo Senhor, e o Senhor também os faça conhecidos. Este plano, ele uniu dois separados pela lei, a quem, unidos pela verdade libertadora, o Evangelho de Jesus Cristo, a partir daí, gera a libertação de muitos outros que creram e que não ficaram estacionados em um regime totalitário e exclusivista. Se não fizer, vai para o inferno. Se fizer, vai para o céu. Mas a graça, ela não faz esse tipo de classificação. A graça diz que o justo viverá pela fé, e pela fé nós fomos salvos, estamos salvos e seguiremos salvos para a glória e louvor de Cristo, não de nenhum regime. É impactante o mover da graça. Ela incomoda pelo seu poder de transformação. E nem todos que convivem no nosso ambiente, seja na igreja, seja até mesmo no ambiente familiar, de amizade, eles estão prontos, com o coração quebrantados, para comemorar a salvação do outro. E quando não há isso, isso não é comunhão. Isso é outro tipo de convivência. Mas a comunhão verdadeira é aquele que se alegra com a conversão do outro, por mais que o passado dele o condenasse. O passado o condenava, não mais condena, porque agora ele crê que o Senhor é o único, exclusivo e eterno Salvador, e a partir daí os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Quem somos nós para julgar esse ou aquele em não participar da comunhão? A verdadeira comunhão, ela não exclui, ela não rejeita, ela não classifica, ela se alegra com o pior pecador julgado pela sociedade vindo adorar a Deus agora em comunhão com os irmãos. Ela se satisfaz com isso, com almas sendo convertidas e apresentadas a Deus, e Deus se apresentando a elas através da obra do seu Filho, Cristo Jesus. Quando uma alma é salva, a palavra de Deus cada vez mais nos dá a certeza de que vale a pena. Invista e se alegre com as almas salvas para o reino dos céus, porque o príncipe da terra está aplaudindo essa separação e essa exclusão de almas. Não pode aquele, não pode aquela, não pode por isso, não pode por aquilo, ele não pode frequentar, a gente não pode se misturar. Tira, sai disso. Quando Levi recebeu o seu chamado, ele fez uma festa na casa dele, onde Jesus fez a recepção de todos os pecadores daquela cidade, dos mais pecadores daquela cidade. E aí Jesus é interrogado pelos fariseus:
Como pode sentar com eles? E Jesus já exclama e deixa no nosso coração até o dia do Senhor, como que nós devemos viver. Porque Ele não veio para os justos, mas Ele veio para os doentes, para os enfermos e para aquele que precisa de uma cura, a começar pela alma que liberta, salva, regenera, purifica, santifica para viver a plenitude de Deus em nossas vidas. E como a própria palavra diz e nos confronta, é pela fé, é pela reverência, que assim nós seguimos anunciando a Jesus, sem escolher onde e nem para quem, pois a orientação que esses homens começaram a acreditar, que não era mais uma religião exclusivista. Então eles falam no último versículo, no versículo 18, na parte B, para encerrar, fica para mim e para você hoje nesta breve meditação, porque sendo assim, Deus concedeu até mesmo os gentios o arrependimento para a vida. Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.